No próximo capítulo de Renascer, João Pedro vai planejar se vingar de Egídio, mesmo contra a vontade de seu pai, para fazer justiça pela vida de Venâncio. Mas ele nem imagina que essa história vai acabar fazendo com que ele descubra que vai ser pai em breve. Yolanda ainda vai ficar em choque ao acreditar que a gravidez de Sandra pode ser motivo de mais uma morte na família dos Inocêncios, mas nem imagina também que dessa vez será Egídio quem acabará se dando mal. O vilão até irá atrás de Yolanda na casa de Rashid, mas se dará mal de um jeito merecido ao tentar enfrentar sua esposa e sua filha. Enquanto isso, Buba poderá ter uma noite daquelas ao lado de Augusto e um novo casal poderá ser formado. O problema é que ao voltarem para a fazenda, a história poderá se tornar um pesadelo assim que contarem ao coronel que Buba e Augusto estão namorando. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Damião ser flagrado por João Pedro aos amassos com Eliana. O marido de Ritinha diz: "Me desculpe, patrãozinho, eu não queria, mas..." João interrompe dizendo: "Olha aqui, Damião, tua vida não me diz respeito, mas eu preciso conversar mais você e é a sós, entendeu?" Eliana então se afasta e João Pedro diz: "O que vamos conversar agora não pode sair daqui, mas eu vou precisar da sua ajuda e dos seus serviços daquele outro trabalho que você fazia, se é que me entendeu." Damião pergunta: "Quer que eu despache alguém daqui, patrão? E quem seria o desinfeliz?" E João afirma: "O coronel Egídio. Eu tenho certeza que foi ele quem matou o Mano Zé Venâncio e ele vai pagar por isso. Ah, se vai." Damião fala: "Eu também sempre achei que ele fosse o culpado pelo que aconteceu com o teu irmão. Eu até pedi pro patrão para fazer o serviço, mas o seu Zé Inocêncio me proibiu." João então avisa: "Mas eu tô lhe desproibindo, e se painho descobrir, pode deixar que eu me acerto com ele." Deixando Damião ansioso para finalmente fazer justiça contra o pai de Sandra pelo que ele fez com o irmão de João Pedro. Enquanto isso, na casa de Sandra, a mocinha vai acabar deixando sua mãe desesperada com a notícia de que ela será mamãe em breve. No meio da conversa, Sandra pergunta: "E meu pai? Ele nunca nem no começo foi bom com a senhora?" E Yolanda conta: "Nem sei dizer, viu? Bem no comecinho pode até ser, mas ele se tornou esse monstro que você conhece hoje, principalmente depois da morte de seu voinho. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, eu coloco a minha mão no fogo de tanta certeza que eu tenho de que foi ele quem matou o filho do coronel." Sandra fica completamente em choque e questiona: "Mas como assim? Não tinha sido a senhora que tinha falado que tinha certeza que ele não tinha nada a ver com essa história?" E Yolanda então afirma: "Eu falei, mas para evitar o pior, proteger aquele traste. Mas foi ele sim, Sandra, eu tenho a certeza." A mocinha então afirma bastante preocupada: "Meu Deus, se João Pedro souber disso, eu tô perdida." E Yolanda fica um pouco confusa e questiona: "E por que é minha filha que tá dizendo isso?" E Sandra então cria coragem para revelar a verdade. Ela diz: "Porque eu posso até estar enganada, minha mãe, mas eu desconfio que eu tô esperando o filho dele."
sendo nesse momento Yolanda quem ficará em choque com a revelação bombástica de Sandra. Ela diz: "Valha minha Nossa Senhora, não pode estar acontecendo uma coisa dessas, minha filha. Justo dele." E Sandra afirma: "Pois é, e esse é o meu medo. Se João voltar a desconfiar de meu pai, que ele tenha realmente matado o irmão dele, isso tudo vai virar uma guerra. E eu não duvido nada que acabe com a morte de mais alguém." Mal sabendo ela que o mocinho já está planejando acabar com a vida de Egídio com a ajuda de Damião. Nesse momento, Egídio aparecerá, irritado por estar sozinho em sua casa e não conformado com o fato de ter sido abandonado por sua esposa. O vilão aparece na casa de Rashid para tentar arrastar Yolanda de volta, sem imaginar que vai quebrar a cara de um jeito impressionante. O coronel fica frente a frente com o libanês e pergunta por Yolanda, que ao ouvir a voz de seu ex-marido do quarto, vai dizer: "Ai, minha filha, eu vou ter que ter essa coragem, que eu não vou aguentar passar o resto de minha vida fugindo." Sandra afirma que vai acompanhar sua mãe e assim que as duas ficarem frente a frente com Egídio, ele diz: "Dona patroa, veio me cair justo aqui. Eu devia era ter imaginado. Não bastava a vergonha que me fez passar. E agora mais essa." Ele ainda olha para Sandra e avisa: "E você, não me dirija a voz, que a conversa é minha com a tua mãe." Jogando ela de escanteio antes mesmo de abrir a boca. O coronel vai avisar que só sai dali com a mulher e ainda vai dizer: "Vamos deixar o dito pelo não dito e acabar de uma vez com essa pinimba. Deixa de conversa, mulher, que eu já tô me humilhando demais em vir aqui lhe levar de volta." Yolanda vai dizer que ela é que não vai se humilhar para voltar com ele pra casa, e o coronel vai crescer pra cima dela, ameaçando bater na mulher. Mas nesse momento, Yolanda ergue a cabeça e afirma com coragem: "Se você me relar um só dedo, Egídio, essa conversa vai se acabar na frente de um delegado. Tô lhe dizendo que eu conheço meus direitos e que não tenho mais medo de ir atrás deles." E Sandra ameaça: "E o senhor que não se atreva a lhe encostar um só dedo." Egídio pergunta o que a filha vai fazer contra ele, debochado, e Sandra também ameaça: "Prestar queixa contra o senhor por violência doméstica, coisa que já devia ter feito há muito tempo." Egídio sorri e diz: "Parece que as quengas estão dando as mãos. Sabe o que eu podia fazer? Eu podia dar um corretivo nas duas descaradas agora mesmo." E nesse momento, Norberto vai invadir o local segurando sua arma e dizendo: "O senhor que tente a sorte, que eu não vou deixar o senhor encostar um dedo nas mulher." Expulsando o coronel dali rapidinho. Egídio então vai para casa, onde aparecerá completamente bêbado, tendo até uma alucinação, onde ele verá Joana em sua casa, querendo se deitar com ele. O mau caráter vai sonhar que está se deitando com ela, mas acordará antes mesmo de seu sonho com Joana se realizar, dizendo para si mesmo: "É isso. Quem não tem cão, caça com gata. Eu vou te pegar ainda, Joaninha. Ah, se vou." Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Buba vai se divertir bastante com Augusto e os dois acabarão juntos naquela mesma noite, o que ainda poderá trazer grandes problemas na vida da mocinha. No dia seguinte, Buba vai ficar preocupada com o que aconteceu e ao perceber que ela dormiu com Augusto,
A mocinha se levanta apressada e vai para a cozinha, onde pergunta a si mesma: o que é que você tá fazendo com sua vida, Buba? Quando você acha que não dá para ficar pior? Nesse momento, Augusto aparece dizendo: não dá para ficar pior por qual motivo, Buba? Você ter ficado comigo, é? E ela se assusta dizendo: Augusto, eu não tinha te visto aí. E o médico afirma: eu percebi. Agora me responde, por que não podia ficar pior? Você realmente não gosta de mim? Acha que ter ficado comigo foi mesmo um erro? Porque se você disser que sim, eu prometo que eu vou embora e que não vou mais insistir. Eu não quero te deixar desconfortável, não sabe? Buba fala: não, não é isso. Eu também gostei, mas é que é uma situação difícil. Eu era namorada do seu irmão. Não me sinto bem seguindo em frente tão rápido assim. Ainda mais com você, que é irmão dele. Mas Augusto afirma: eu entendo essa culpa, mas eu tenho certeza que o mano Zé Venâncio apoiaria a gente. Buba pergunta: e seu pai? Acha que ele pensaria o que de mim? Que eu sou uma interesseira pulando de filho em filho? Ainda mais se ele descobrir quem eu sou de verdade. Augusto fala: Painho jamais pensaria isso. E eu já disse, mesmo que ele descobrisse sobre aquele seu segredo, é o problema dele como ele vai levar essa questão. Você é uma mulher incrível e eu já disse isso. Deixando Buba emocionada, mal sabendo eles que, na verdade, o coronel já está desconfiado de Buba faz tempo. Já de volta à Bahia, após a confusão entre Egídio, Yolanda e Sandra, a mocinha vai decidir abrir o jogo também com João Pedro, chamando ele em sua casa pra dizer: eu nem sei se eu devia ter te chamado agora, mas é que, como pai, você tem o direito de saber. O mocinho leva o maior susto e pergunta: peraí, Sandra, como assim, como pai? Você tá falando do quê? E ela responde: é isso mesmo que você ouviu, João Pedro. Isso que você tá pensando. Eu descobri que eu tô grávida. E João então diz: e como é que você sabe que esse filho é meu? E Sandra responde: por que, seu babaca? Você foi o único que eu me deitei em muitos meses. Olha, quer saber? Se eu soubesse que você ia me falar uma besteira dessa, eu nem tinha te chamado. Eu prefiro 1000 vezes ser uma mãe solteira do que ficar do lado de um babaca como você. João fala: não, você tá certa. Me desculpa, olha, eu tô com a cabeça cheia por causa do meu irmão. Eu nunca que vou deixar você sozinha nessa empreitada, viu? Pode contar comigo, que eu vou assumir essa criança e vou ser o melhor pai que você já conheceu na vida. Eu só fui pego de surpresa mesmo. Sandra acaba se derretendo de novo ao ver o empenho de João nas palavras, principalmente depois que ele diz: olha, eu só acho que a gente devia falar com o painho. Ele deve de gostar de saber que vai ser avô de outro neto. Talvez essa notícia dê uma animada nele depois da morte do mano Venâncio. Sandra lamenta o ocorrido e os dois partem para a fazenda de Inocêncio, onde ele vai dizer: mas o que é isso, João? O que a filha daquele mardito tá fazendo aqui? E João Pedro responde: primeiramente, painho, ela não tem nada a ver com aquele lá. E segundo que eu trouxe ela aqui, mas foi para dar uma notícia que eu ainda não sei como o senhor vai levar, mas espero que entenda. Inocêncio pergunta: mas do que é que você tá falando, filho? Entende o quê? Desembucha logo. E Sandra afirma: eu tô grávida, seu Zé Inocêncio, e o pai é o teu filho, o João Pedro, o único com quem eu me relacionei em meses. Então não tenho dúvidas, antes que me pergunte, de que essa criança é tão sua neta como filha de seu filho. Inocêncio fica em choque e diz: não pode ser verdade uma coisa dessas.
Isso não pode estar acontecendo. Um filho, João Pedro? Sangue do homem que matou teu irmão? João defende Sandra, dizendo: Sandra não tem culpa de ser filha de quem é, e nem tem nada a ver com essa história, da mesma forma que essa criança que vai nascer não tem culpa de quem é neta. Inocêncio então diz: Como não? Foi por causa dela, de você defender ela e enfrentar o pai dela, que ele fez o que fez, matou o teu irmão. E João fala: Eu não vim aqui discutir, só vim lhe informar. O senhor vai ser avô e eu vou ser pai. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser responsável e vou assumir como pai. Amargurado, Inocêncio surpreende ao repetir a história, dizendo: Pois faça o que quiser, mas meu neto, esse bebê não vai ser nunca. Deixando Sandra e João Pedro em choque com a atitude do coronel, que se mostrará tão frio depois de ter perdido José Venâncio. Rashid aparece na fazenda para conversar com o coronel sobre a estadia de Eliana, que está ficando na casa de Jacutinga, se mostrando ainda preocupado com o fato da mocinha poder armar a qualquer momento para conseguir as terras que eram de Venâncio. Porém, o libanês vai se surpreender primeiro com Teca, dizendo: Nós conhece esse rosto? Nós menina é familiar. Inocêncio diz: Ela é mãe do meu neto, filho do Venâncio. É uma longa história, mas uma hora eu te conto. Rashid, no entanto, afirma: Não, nós não fala disso. Nós fala de rosto de menina, parecido com meu filho, filho de Marianinha, o primogênito. Inocêncio diz: Mas rapaz, não brinca com isso, que coincidência. E Rashid revela: O filho primogênito de Marianinha, ele fugiu de casa e nunca mais foi visto. Mas ele é filho que estava na barriga de Marianinha quando nós encontrar ela. Inocêncio fica em choque ao ligar os pontos e diz: Imagina se ele é o pai dessa menina. Mas o libanês acha improvável e eles deixam o assunto de lado. Porém, Inácia, que vai ter escutado a conversa e também está desconfiada, decidirá jogar os búzios e poderá descobrir toda a verdade por trás do passado de Teca, deixando a mãe de Ritinha em choque. Ela fala consigo mesma: Minha Nossa Senhora, então era isso o tempo todo? Por isso o rosto dessa menina não me era estranho. Inácia vai procurar por Teca, onde ela vai dizer: Menina, a gente precisa conversar sobre o ser. Teca pergunta o motivo e Inácia responde com outra pergunta: Você sabe quem são teus pais? E Teca diz: Ah, sei lá. Minha mãe morreu quando eu ainda era muito nova. E meu pai morreu depois, mas eu também era criança ainda. Aí, como eu não tinha família, eu fui pras ruas, né? Mas eu sei que meu pai é daqui e que é filho de um libanês. Na verdade, o padrasto dele era libanês. Inácia fica animada e afirma: Mas que coisa! Então é isso? Você é neta de Belarmino? Teca pergunta como Inácia sabe isso e a mãe de Ritinha responde: Eu joguei os búzios. Lá é que tá a explicação de tudo o que tá acontecendo agora. Eu vi a Quitéria e você é bisneta dela. Causa de quê? Você é neta da filha dela, Marianinha. Você é filha do fio que ela levou no bucho quando saiu daqui afugentada com Rashid. Sem entender nada, Teca diz: Tia Inácia, tá dando um nó na minha cabeça. E a governanta fala: Você é bisneta do boi. Ainda confusa, Teca diz: Mas se eu sou bisneta do boi, então eu sou neta do patrão dele,
Do Belarmino? Aquele que voinho Inocêncio matou? Eu sonhei com esse homem. Foi ele que engravidou a Marianinha, a minha voinha. Inácia fica em choque ao ver que a menina tem alguns dons assim como ela. E Teca continua. Mas a Mariana também era neta dele. Então eu sou o que dela? E Inácia vai pensar um pouco, dizendo: se ela é neta de Belarmino e você também é neta do Belarmino, então vocês duas são primas, não são? Teca fica surpresa ao descobrir que Mariana é sua prima e comenta: pô, nem dá pra acreditar, eu tava lá do outro lado do mundo no Rio de Janeiro e descobri que minha família é daqui, que eu tenho uma prima viva, que eu sou parente de Maria Santa, voinha Marianinha, de Belarmino. E Inácia comenta: e apesar desse bebê ser filho do Dudu, ele é tataraneto do boi, é bisneto de Belarmino, mas tem o sangue de Maria Santa, que é o amor da vida do seu voinho. Olhando pra barriga da mocinha, que pergunta assustada: que papo é esse, tia Inácia? Que do quê? E Inácia afirma: minha filha, eu sei da verdade desde o dia que você pisou nessas terras pela primeira vez. E seu destino tá traçado desde muito antes, como pode ver. Você pertence a essas terras. E Teca pergunta com medo: e por que a senhora não contou nada pro voinho Inocêncio? Inácia diz: porque foi melhor assim, minha filha. O patrão não é muito de agir na razão quando deve. E no momento como aquele, depois de perder o Venancin, ele só ia conseguir pensar no que foi enganado, por você e por Buba, deixando Teca impressionada com a descoberta. E quem mudará de ideia rapidinho sobre Teca será Mariana ao descobrir que a menina agora é sua parente. Mariana entra de supetão na conversa ao aparecer no quarto, dizendo: mas não pode ser uma coisa dessas, primas? E Inácia diz: é isso aí mesmo que você ouviu, vocês duas são primas, por conta da sem-vergonhice de seu avô Belarmino. Mariana diz: é mentira isso aí, e a mãe de Ritinha vai dizer que os búzios nunca mentem e que também nunca erram. Mariana afirma: bom, se é assim, então você é sangue do meu sangue. E pensando bem, eu não tenho mais ninguém vivo da minha família a não ser eu mesma. E agora você, né? Olha, Teca, eu posso ter desconfiado muito de ti, não sabe? Mas eu quero lhe pedir perdão. Até porque não dá pra ficar brigada com a minha única prima, não é? Mariana vai revelar pro seu marido que está feliz com Teca na casa e que deixou a rixa de lado, deixando o Inocêncio também mais feliz. E tem mais novidades de Renascer. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.